tem uma divisão ali de introvertido, extrovertido, Uhum. intuitivo. Só que, assim, aquele negócio, eu já ouvi falar, assim, para mim, a, a pessoa, assim, né, introvertido, extrovertido, isso era um termo comum, que não era um termo técnico. Sim. Quando eu comecei a ler um pouco sobre o que você falava, eu vi que, isso, na verdade, era um termo técnico usado nessas tipologias aí. Essa questão de introvertido e extrovertido é uma coisa assim que as pessoas falam muito, né? Hoje em dia as pessoas falam muito como se fosse uma questão de socialização, assim, né? Como se, eu sou extrovertido, então eu falo com muitas pessoas. Eu sou É, introvertido, eu sou mais tímido, sou mais fechado. E, assim, pelo menos na classificação que o Jung fez lá no início, né? Porque o MBTI ele surge com o Jung primeiro, né? Ele propõe ali uma tipologia. E o que a Catherine Briggs faz é dar uma elaborada nisso, digamos assim, para que fique mais acessível também, mais fácil das pessoas se testarem essas coisas. Mas é isso então que eu tem ia esses dois perguntar. conceitos. Hum, Essa categoria ela não foi criada pelo Dr. Jung, ele foi inspirado nele, né? Quem criou foi o Myers-Briggs, ele, ele criou os conceitos básicos, assim. Tá, os mais ou conceitos menos está básicos. tudo lá. Mas você pode Ah, dizer que sim. está tudo lá. Só que de uma forma meio difícil de você entender. É muito Bagunçado. complicado a modo que ele coloca. Porque ele tem uma. O, como é que se diz isso? A própria escrita dele é meio complicada, né? Não sei se você já chegou a entrar em contato com alguma coisa que ele escreve, mas esse livro do Tipos Psicológicos, especialmente, ele é Uhum. bem difícil de ler, né? Você não sabe bem, parece que ele está tentando desenvolver a teoria enquanto ele escreve, assim. Dá essa impressão, às vezes. Entendi. Mas ele coloca lá esses conceitos, introversão e extroversão. Ele coloca as 4 funções, né? Intuição, sensação, sentimento e pensamento. O que ele não coloca que tem no MBTI é a última letrinha, que é J e P. Esses conceitos, Assim, então, eles. fala para a gente assim, quais são as categorias? Porque e são quantas? São 4 categorias que você pode se encaixar fazendo, por exemplo, fazendo o teste do Se você MBTI, faz o teste, você chega em 16 tipos diferentes. 16 Que tipos. são essas combinações dessas 4 dicotomias, né? Que é introversão e extroversão, intuição e sensação, Uhum. e sentimento e pensamento, e o J e o P, que a gente chama julgador, se a pessoa é julgadora ou perceptiva. Porque eu vi que são quando o seu tipo é uma sigla com 4 letras, então é uma Isso, combinação sempre dessas 4 duplas, né? isso. Introvertido, extrovertido, Uhum. intuitivo e sensitivo, ou de sensação, vamos dizer assim, né? Sensação e intuição, né? Sensação e intuição. A outra qual? As outras duas são quais? Pensamento e sentimento. Pensamento e Pensamento e sentimento. sentimento. E julgador e É julgador e perceptivo. perceptivo. Show. Isso. Que toda a teoria é basicamente assim. Você vai ver 4 claves diferentes. A direção da sua energia, né? Que para o Jung era uma coisa meio era chamado de libido, né? Mas você pode dizer que assim, a sua atenção geral, assim, a disposição geral da sua psique, né? Da sua cognição. Porque o MBTI ele fala principalmente de cognição, certo? De como você conhece as coisas. Então, aí você define, introversão ou extroversão. Ou seja, você está lidando com aquele recorte da sua subjetividade primeiro, ou com o objeto como ele aparece na realidade externa primeiro, certo? Então, você está considerando o que você está dando mais relevância, né? De uma forma constante, geral. E daí a segunda dicotomia ali, entre intuição e sensação, ela diz respeito à percepção. Como você percebe as coisas, como você toma informação das coisas, como você colhe os dados do mundo, né? Uhum. E aí vem outro que é sentimento e pensamento, que é como você julga isso. Na verdade, a melhor palavra é como você avalia, né? Uhum. Pela avaliação que você faz das coisas, você chega a ter uma opinião da coisa e você toma decisões em cima disso também, né? E essa letrinha ali do julgador e perceptivo, ela é um pouco mais complicada porque ela na verdade é mais como uma forma de você. Ela é usada para você montar ali o tipo no final, certo? Ela não é exatamente uma característica. Tem algumas coisas que você pode supor,
de um comportamento da pessoa a partir disso, mas a função dela não é bem como a das outras, de dar uma característica, assim, né? Ela é mais como se fosse uma característica do tipo, de uma forma um pouco mais geral, pegando ali a combinação daquelas letrinhas, como que aquilo vai se combinar, porque isso pode se combinar de formas diferentes, né? Essa casquinha do MBTI, né, que são as 4 letrinhas do seu tipo, é a parte mais fácil de você pegar, né? É o que geralmente as pessoas estão dando atenção, né? Elas tentam perceber se elas são e também é o que os testes avaliam, geralmente, né? Os bons e os que são melhorzinhos, assim, e os que são ruins, que é a grande maioria, né? Mas tem muito mais coisa, porque você tem que ver também que essa ideia da extroversão e da introversão, ela se aplica também às funções, porque tem uma diferença entre a disposição geral do sujeito, que é a extroversão e introversão, e essas outras letrinhas que ficam ali no meio, né? Que é intuição, sensação, pensamento e sentimento. Essas quatro características que eu falei por último, elas são as funções, elas são realmente o que está atuando na cognição, né? A primeira é uma disposição geral, né? Então, essas 4 funções, elas também podem atuar de forma introvertida ou extrovertida. Isso também pode acontecer. Então, como você sabe disso? Você olha a última letra, né? Para isso que a última letra serve, tipo isso. Então, e aí também você, além de você ver a direção delas, você pode ver também a hierarquia que elas têm. Então, algumas pessoas vão ser mais, vamos dizer, se eu sou um tipo INTP, né? Eu tenho mais a função que é mais na minha cognição é o T, o pensamento, certo? T é a abreviação de pensamento, né? Isso quer dizer que a pessoa tem mais pensamento, vamos dizer assim, né? Do que os outros tipos. Essa é a característica principal da cognição dela, né? Que ele vai usar primeiro. A gente chama de dominante. E assim você pode ir ordenando cada uma das funções para ver quais são mais importantes e menos importantes em cada tipo, né? Não é em cada pessoa, é em cada tipo, né? O tipo INTP tem uma hierarquia própria, aí você vai ver, o INTJ tem uma hierarquia diferente, e assim por diante, né? Então, cada tipo tem essa disposição de como as funções vão se dar para você poder avaliar como que esse tipo, vamos dizer assim, ele funciona, né, na prática. A hierarquia seria qual dessas 4 letras é prevalente no sujeito, é isso? Isso. Qual é a principal, qual é a secundária, que chama de auxiliar, qual é a terciária e qual é a inferior. Entendeu? Então, tipo, se a sua inferior, ela é aquela que é mais problemática para você, porque você não usa tanto, né? Então, vai ter toda uma avaliação que você pode fazer em relação a isso também. A É onde terciária a você pessoa tem mais não usa tanto, dificuldade, vamos mas dizer assim. você pode usar isso, a que fica em quarto lugar, né? E ao contrário, a primeira, a dominante, ela é que você tem mais facilidade. Então, geralmente você nota bem essa característica na pessoa e ela tem uma força ali, porque ela está suposto que quando você usa muito uma função, né, quando ela é sua função de costume, quando ela é sua função que você pode dizer até que natural de você, né, da sua personalidade, aquilo é uma coisa que você tem potencial mesmo. Quando você usa isso, você usa melhor do que as outras pessoas, né? E isso também diz respeito às atividades que têm relação com aquilo, né? Uhum. Então, por exemplo, no caso de INTP, a função T, que é pensamento, ela tem uma relação aí com tudo que você tem que avaliar, modos das coisas funcionarem e tomar decisões racionais. Então, todas as atividades que têm relação com isso é algo que para o INTP vai ser muito mais fácil, porque essa é a dominante dele. E assim você pode ir aplicando para cada um dos tipos. E então, quando você descobre seu tipo, você também, de cara, você já encontra ali quais são suas forças e suas fraquezas também, né? Quais são aquilo que você tem mais potencialidade e aquilo que você tem uma certa dificuldade. E essa dificuldade você pode, assim, trabalhar para melhorar naquilo, mas, na verdade, você nunca vai resolver isso de verdade, né? É tipo Saturno na astrologia, né? O Uhum. pessoal fala de Saturno na astrologia, é a dificuldade da pessoa. E É. vai ser meio que sempre, né? Não tem como você resolver É a esse problema de barreira, vez, né? né? Então, não é uma coisa que eu recomendaria que uma pessoa ficasse trabalhando sempre, porque você acaba perdendo
você poderia estar trabalhando na sua dominante e agindo naquilo que você é melhor, né, no fim das contas. Uhum. Vai ser um dispêndio de energia muito grande com pouco resultado, né? Com um resultado que talvez, assim, no máximo vai ser um resultado suficiente. Só que o ser humano é engraçado, né? A gente sente necessidade de ter essas coisas, de melhorar nossas fraquezas. Então, você acaba tendo um interesse natural mesmo, sem saber que aquela é a sua inferior, né? A sua última função. Você acaba tendo interesse natural nisso, né? Então, a maior parte das pessoas vai se voltar para isso, vai idealizar isso de alguma forma. Eu estava pensando nisso até hoje, enquanto eu estava indo para o trabalho, sim, uma coisa parecida com o que você está falando, mas em outro Uhum. contexto, tem aquela oração de São Francisco, né, que é muito conhecida, que ele fala: Senhor, me dá sabedoria para mudar o que eu posso, aceitar aquilo que eu não Uhum. posso mudar e discernir uma coisa da outra. Uhum. Eu acho que é isso aí, tipo assim, a gente tem coisa que, cara, a gente não vai mudar. E a gente tem que Sim. aceitar e lidar. Não é aceitar naquele estilo Margaret Sanger, né? Uhum. Tipo, racionalizar o problema para dizer que aquilo não é um problema, na verdade é uma coisa boa e se afundar no pecado. É Sim. assim, não, entender que, olha, sabe o Mufasa mostrando o reino por cima? Olha, aquele lugar escuro ali, não vai ali. Não adianta você Exatamente. achar que vai dar para ir lá. Cara, não Exatamente. vai ali, entendeu? É mais ou menos por Você aí, vai né? se arrepender. É bem por aí mesmo. Você vai se arrepender, né? Porque Você vai se arrepender, exatamente. eu acho que isso vem de uma coisa da gente de querer ser perfeito em todas as áreas, querer ser, Sim, né, não lidar bem com o fato de que a gente tem uma fraqueza mesmo, né? Que a gente tem um ponto que é diferente das outras pessoas, assim, né? Que é menor do que as outras pessoas. Só que assim, você também tem pontos que você é melhor do que as outras pessoas, né? Você também tem forças. Então, vale mais a pena você investir na parte que você tem força do que você ficar se preocupando. Então, ele tem essa parte mais básica, né? De você definir ali as características das dicotomias, mas você pode ir aprofundando nisso. Ele é um sistema meio rico nesse sentido de você ir definindo e explicando os tipos de uma forma mais detalhada, e você vê que assim, eu não sei se teoricamente a coisa tá certa, né? Que isso é muito difícil quando você está falando de uma teoria de uma personalidade, né? Se acertar 100% no que você está dizendo, né? Se essas funções são exatamente o que está sendo descrito ali, se os conceitos batem perfeitamente com como é na nossa psique, mas na prática funciona assim. Dá para achar o tipo de uma pessoa e observando ela e explicando comportamentos e em algum nível até fazer previsões em relação a isso, mas sempre é muito limitado, né? Porque afinal de contas é muito mais envolve muito mais fatores, né? Você poder dizer como uma pessoa vai reagir diante de uma situação, isso vai envolver muito mais fatores, né? Então acaba sendo útil, eu acho que é útil e ela foi feita para isso, né? Para essa questão da vocação, você vê onde está o que você tem a oferecer, né? interessante. O que você tem diferente das pessoas que se você investir, você vai se destacar naquele ponto, né? E no Deixa eu te convívio perguntar, também com as pessoas. Vai tipo, perguntar. que tipo de pessoa combina mais com outro tipo de pessoa, né? Porque você acaba tendo uma forma de lidar com o mundo que é bem diferente das outras pessoas, né? Alguns tipos são mais raros, né? Isso faz diferença. Esse tipo de relação